noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de discipulado. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma oração com vocês. Pai, amado e querido, cuida de nossas vidas, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que possamos sentir a Sua presença na nossa vida neste momento, Senhor. Para que possamos ter entendimento para aquilo que o Senhor quer nos falar. Fala aos nossos corações através dessas palavras que vamos estudar, Senhor. Que possamos entendê-las e colocar em prática no nosso dia a dia. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, amados, a nossa lição de hoje fala sobre solidão nunca mais. Você já teve a sensação de que ninguém te compreende? Já se sentiu só em alguma situação? Você tem sentido uma pessoa solitária, jogada às moscas, igual diz o ditado popular? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes nos sentimos dessa forma, né? Mas vamos ler o texto que está lá em João, de 5 a 9. Em João 5, de 5 a 9, que diz sobre a cura do paralítico. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? Nós sabemos que sábado é um dia sagrado para os judeus. E que no sábado não se poderia fazer curas e nenhum tipo de milagre. Mas Jesus, vendo aquele homem naquele estado, não se importou com isso e compadeceu dele. Voltando à nossa reflexão, podemos dizer: muitas pessoas diariamente têm a sensação de que estão sozinhas. E a verdade é que muitas estão mesmo. Não gostariam de viver sozinhas, mas não tem ninguém que seja por elas. É o que vinha acontecendo com aquele paralítico. Ele era sozinho. Por 38 anos, ele ficou na frente daquele tanque e, como ele era só, toda vez que a água se agitava, não tinha ninguém, nenhum amigo, nenhuma pessoa próxima, nenhum parente que pudesse colocá-lo dentro do tanque para que ele recebesse a cura. A verdade é que não precisamos nos sentir sós e lutar nossas lutas sozinhos. Muitos lutam suas lutas sozinhos por escolha deles mesmos. Sem perceber, escolhem lutar sós. Jesus fala àqueles que entregam a vida a Ele
e que decide obedecê-lo, que ele sempre estará com eles. Eles nunca terão que batalhar pelas suas vidas sozinhos. Se quisermos Jesus ao nosso lado, nas lutas da vida, então temos que fazer com que Jesus seja o nosso companheiro no nosso dia a dia. Até o profeta Eliseu se sentiu sozinho e com medo. Vamos ler esse texto aqui para entender. No livro de 1 Reis 19, no versículo 10, ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Você vê que um profeta de Deus se sentiu sozinho num momento de terror que ele viveu. Foi quando os filhos de Israel deixaram a sua aliança de Deus e derrubaram os altares e mataram todos os profetas à espada. E só Eliseu escapou e se escondeu. E depois clamou a Deus pedindo proteção. Primeiro, nós temos que entender uma coisa. Precisamos querer ajuda. Isso é um fato principal. Uma vez Hipócrates, o pai da medicina, disse: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doentes. Olha que coisa interessante. Pergunta ao paciente se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doentes. Sim, é isso mesmo. Muitas vezes temos nossas doenças de estimação. É confortável nos sentirmos vitimizados, impotentes, com medo de tudo. Me parece que sou mais aceito assim. É aquilo que muitas vezes nós falamos, nos fazendo de coitado, né? Hoje Jesus pergunta: queres ser curado? No livro de João 14, 16 a 18, Jesus promete para os discípulos, após a sua ressurreição, e quando ele foi informar os discípulos que ele ia voltar ao Pai e que os deixaria, todos ficaram indignados e se sentiram abandonados por Jesus e acharam: agora a coisa ficou feia, vamos ficar órfãos. Jesus vai voltar ao Pai e nós vamos ficar aqui nessa terra sozinhos, né? No livro de João 14, 16, 18, então Jesus promete a eles o Espírito Santo. No versículo 16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha essa promessa maravilhosa de Jesus para com seus discípulos e para conosco. Ele não nos deixará órfãos e que voltará para vós. É isso que está acontecendo hoje. Estamos esperando a sua volta e cremos que ele voltará, porque essa promessa é uma promessa
de vida eterna para nós. Nós hoje vivemos como cristãos e lutamos para ter a vida eterna, para morar junto de Deus e de Jesus na eternidade. Agora temos que ver também que muitos preferem manter o orgulho e esconder a necessidade. Muitos, por medo e vergonha, preferem esconder seu problema a revelar que precisam de ajuda. Se quiser que Jesus nos ajude, precisamos dizer a Ele: eu preciso. Deus só ajuda quem quer. Então temos que ter essa coragem, essa dignidade de saber que somos totalmente dependentes de Jesus, de Deus Pai. Somos dependentes a ponto de que só receberemos a graça que estamos procurando se a gente abrir a nossa boca e dizer que nós precisamos, que Deus só ajuda a quem quer. Certo? Segundo, precisamos obedecer. Confiar em Jesus e fazer o que ele disse. É o que aconteceu com aquele paralítico. Jesus não chegou para ele e falou: toma a sua maca e anda. E se ele não confiasse? E se ele não tivesse crendo naquilo que Jesus estava falando para ele? Ele ia ficar lá sentado no chão, como ele estava há 38 anos, e não ia se mover do lugar. Mas ele obedeceu. Levantou, pegou a maca e saiu andando. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa. Em terceiro lugar aqui, precisamos lutar para crer. Lutar com a falta de fé e crer que Ele pode e faz mais do que podemos pedir e imaginar. Creia e vá. Agindo assim, com certeza terá a vitória. Muitas vezes, nessa vida, a nossa fé é abalada por momentos, situações que estamos passando. Igual agora, nessa situação atual, com essa pandemia, muitos estão com a autoestima lá embaixo. E isso derruba também a nossa fé. Então precisamos ter força para pedir diariamente em oração para que a nossa fé seja fortalecida. Nós precisamos crer para a gente poder ter a vitória. Precisamos crer nas coisas de Deus, nas promessas de Jesus, para que nós alcancemos a vitória. Vamos ver a conclusão dessa lição de hoje. Você quer a ajuda de Jesus? Quer obedecê-lo? Quer entregar a vida a Ele e deixar Ele dirigir a sua vida? Essas são as perguntas que eu gostaria que você pensasse com carinho. Você quer a ajuda de Jesus? Isso é uma pergunta que é necessário fazer. Porque muitos não querem. Muitos têm medo. Muitos não têm coragem de pedir a ajuda de Jesus. Você quer obedecê-lo? Isso é muito importante. Você tem que fazer aquilo que Jesus ensinou, o que Ele nos manda fazer, e seguir os seus passos. Você quer entregar a sua vida a Ele e deixar Ele dirigir sua vida? Esse é o mais importante. Entregar a sua vida a Jesus
deixar que Ele dirija a sua vida, deixar que Ele toma conta dos seus planos e do seu futuro. Amém? Queridos, eu gostaria de contar aqui rapidamente alguns momentos que eu passei na minha vida, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu já senti muitas vezes na minha vida muito solitário. Eu tive um momento da minha vida, no começo da minha vida como profissional, com 21 anos, eu fui para São Paulo, trabalhar em São Paulo, e morei sozinho, num sobradinho, perto do serviço que eu estava. Pensa bem, 21 anos, rapaz novo, em plena formação do caráter profissional, espiritual, e morando sozinho. Era difícil para mim, porque em São Paulo, todos nós sabemos que não podemos contar com ninguém. Os vizinhos não conhecem a gente muitas vezes nem vê os vizinhos, todo mundo sai às vezes de madrugada, chega à noite em casa. Então quando você vai sair de casa, as pessoas estão dormindo. Quando você chega, as pessoas já estão recolhidas em casa. Então você fica exatamente sozinho. Quantas noites a fio, quantos dias a fio eu passei naquele sobrado, sentado na minha cama, orando e me sentindo muito só. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha ninguém para desabafar, eu não tinha ninguém para contar os meus problemas. Mas, por que é que eu não sucumbi e não desisti das coisas? Porque eu tinha Jesus no meu coração. E este é o amigo suficiente para nós. Tanto nesse episódio de São Paulo, como mais tarde também, quando eu fui morar no Rio de Janeiro sozinho e tive que largar minha família aqui em Cristais Paulista, eu fiquei lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, por 8 meses, num apartamento também sozinho. Foram longos dias, longos finais de semana. Eu vinha para casa uma vez cada 60 dias para ver a família. Então era muito triste você ficar dias após dias sem ter a presença de uma pessoa do seu lado. Também superei isso. Depois, quando eu fui trabalhar em Ribeirão, antes da Celina estar comigo em Ribeirão, eu fiquei pelo menos por 3 meses morando no fundo do escritório, onde até hoje eu trabalho. Lá no quartinho do fundo, dormindo no chão num colchão, por 3 meses. Também foram a semana inteira, de segunda a sexta. Eu vinha para casa só no finalzinho da sexta-feira, chegava em casa à noite e voltava no domingo para Ribeirão Preto para trabalhar. Também superei. Mas sabe por quê? Tudo isso foi superado na minha vida? Porque eu sempre tive um amigo inseparável, que é Jesus Cristo. Esse amigo está comigo até hoje. Mesmo quando eu estou no meio de muita gente, de muitas pessoas, mas as pessoas não têm às vezes nada a ver com as coisas que estamos sentindo ou vivendo,
Jesus não nos abandona, Ele está com a gente e nos ajuda a superar toda a tristeza, todo o abandono e todo momento de solidão. Eu sou agradecido a Deus por fazer parte da minha vida. Espero que você faça essas perguntas para você mesmo. Eu quero a ajuda de Jesus? Eu quero obedecê-lo? Eu quero entregar a minha vida a Ele e deixar Ele dirigir a minha vida? Essas são as perguntas que eu deixo para você pensar. Amém? Vamos orar. Querido e amado Pai, obrigado pela sua palavra que nos traz revelação. Mesmo quando estamos nos sentindo só e excluídos desse mundo, podemos ter a certeza que o Espírito Santo habita em nós, nos dando orientação, ensinamento e direção. Em nome de Jesus, quero hoje declarar cura para tudo o que nos aprisiona. Podemos levantar e andar, porque o Senhor é poderoso para imediatamente nos livrar de pesos que insistimos a carregar por anos. Ajuda-nos a entender que o Senhor quer vida abundante para nós ainda nessa terra. Que a nossa oração seja: sim, Pai, eu quero. Eu oro e pela fé acredito na vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Amém?